Dentro dos aposentos reais, enquanto o reino dormia sob o peso da noite medieval, algo inesperado dividia a cama com reis e rainhas. Não eram joias, nem armas sagradas. Eram criaturas de 4 patas, escolhidas para uma missão que misturava afeto e estratégia de sobrevivência. Esses animais não apenas aqueciam os lençóis de seda. Eles eram escudos vivos contra uma ameaça invisível que atormentava até os mais poderosos. Esqueça tudo que você imagina sobre a função dos cães nos castelos. O verdadeiro papel deles ia muito além da caça ou da vigilância dos portões. Na Europa medieval, entre os séculos XII e XV, a ideia de um animal puramente decorativo ainda não existia como conhecemos hoje. Cada criatura dentro das muralhas precisava justificar sua presença com trabalho. Mas isso não significa que os laços emocionais fossem frios ou mecânicos. Pelo contrário, a intimidade entre humanos e caninos nos castelos era profunda, complexa e muitas vezes surpreendente. A nobreza cultivava relações intensas com seus cães, criando uma hierarquia canina tão rígida quanto a própria estrutura feudal. Alguns dormiam em palácios de madeira forrada, comiam carne fresca e tinham criados exclusivos. Outros, nascidos sem linhagem reconhecida, enfrentavam jornadas de trabalho extenuante e quase invisíveis aos olhos da história. Essa divisão revelava não apenas status, mas a forma como a sociedade medieval enxergava valor, função e até mesmo alma. Se você está curtindo essa jornada pelos segredos da Idade Média, inscreva-se agora no Narração Fantástica e ative o sininho. Vamos começar pelo topo da pirâmide canina. Os cães de caça. Lebreiros, ancestrais dos modernos Greyhounds, e os imponentes Mastins eram tratados como verdadeira aristocracia de 4 patas. Eles não apenas acompanhavam os senhores nas caçadas, eram símbolos vivos de poder, refinamento e conexão com a natureza selvagem controlada. Seus canis eram limpos, arejados, às vezes decorados. A alimentação era cuidadosamente preparada, muitas vezes incluindo carne branca, pão embebido em caldo e até receitas específicas descritas em manuais de criação da época. Criadores especializados cuidavam de cada detalhe: saúde, pelagem, temperamento. Esses cães não latiam ao acaso. Eram treinados com técnicas sofisticadas, quase rituais, que envolviam comandos em francês antigo, recompensas calculadas e hierarquia clara entre a matilha. Possuir uma matilha nobre era sinal de riqueza, bom gosto e prestígio internacional. Mas nem tudo era glamour dentro das muralhas. Descendo na escala social canina, encontramos os cães de guarda, robustos, desconfiados, com pelagem espessa e olhar atento. Eles patrulhavam os pátios externos, vigiavam as entradas secundárias e mantinham à distância qualquer ameaça que se aproximasse sob a luz fraca das tochas. Viviam em condições intermediárias, nem luxo, nem miséria absoluta. Recebiam restos de comida, ossos e, ocasionalmente, um afago funcional. E então, na base dessa pirâmide, existia uma categoria quase esquecida: os cães operários. Entre eles, o mais trágico era o turnspit, o cão girador de espeto. Pequenos, de pernas curtas e corpos compactos, esses animais eram colocados dentro de rodas de madeira suspensas nas cozinhas. Ao correrem, faziam o espeto girar sobre as chamas, assando a carne para os banquetes. Trabalhavam horas a fio, no calor sufocante, com pouco descanso. Sua expectativa de vida era curta. Ninguém escrevia odes a eles, mas sem seu esforço silencioso, as mesas dos nobres ficariam vazias. Agora, prepare-se para o segredo mais bizarro e revelador dessa relação. Nos aposentos privados da nobreza, especialmente entre rainhas, duquesas e senhoras de alta linhagem, os cães pequenos tinham uma função
que misturava conforto e estratégia sanitária. Eles dormiam literalmente dentro das camas, entre os lençóis bordados e os travesseiros perfumados. Mas não era apenas carinho. A lógica era surpreendente. Acreditava-se que, por terem temperatura corporal mais elevada que a humana, os cães atrairiam pulgas, piolhos e outros parasitas para longe dos nobres. Funcionavam como iscas biológicas vivas, sacrificando-se inconscientemente pela higiene de seus donos. Essa intimidade era tão naturalizada que os cães acompanhavam seus senhores até em locais sagrados. Muitas igrejas medievais registraram a presença de cães durante missas, cerimônias e até casamentos. Padres reclamavam, mas raramente conseguiam impedir. A lealdade canina cruzava até as fronteiras do divino. E dessa intimidade nasceu uma das lendas mais tocantes da Idade Média. A história de São Guinefort, o cão mártir. Conta-se que um nobre francês retornou ao castelo e encontrou o berço do filho revirado, manchas de mancha vermelha escura no chão e seu fiel greyhound com um focinho vermelho. Dominado pela fúria e pelo desespero, o homem desembainhou a espada e matou o cão na hora. Mas ao se aproximar do berço, descobriu a criança ilesa, escondida entre os cobertores, e ao lado, o corpo retorcido de uma serpente gigante, morta em combate. O cachorro não atacara o bebê. Ele o defendera com a própria vida. Devastado pelo arrependimento, o nobre enterrou o cão com honras dignas de um cavaleiro. Com o tempo, camponeses da região começaram a visitar o túmulo, pedindo proteção para suas crianças. Guinefort tornou-se objeto de veneração popular, uma figura santa não oficial, reverenciada por séculos, apesar da desaprovação da Igreja. Era a prova de que, mesmo em tempos brutais, a lealdade podia ser vista como sagrada. Essa dualidade resume toda a essência da relação entre humanos e cães nos castelos medievais. De um lado, a brutalidade funcional. Cães explorados como máquinas vivas, ferramentas descartáveis em um mundo cruel. Do outro, uma ternura quase incompreensível para quem imagina a Idade Média apenas como época de ferro e mancha vermelha escura. Reis choravam a morte de seus lebreiros. Rainhas bordavam coleiras personalizadas. Crianças nobres cresciam abraçadas a filhotes que depois se tornariam guerreiros de caça. Mesmo em meio à violência das cruzadas, das pestes e das guerras feudais, aquele vínculo ancestral permanecia intacto. A necessidade de companhia, o consolo do olhar canino, a sensação de proteção mútua. Nada disso mudou entre o século XIII e o nosso tempo. O que mudou foi apenas o contexto, mas o coração da relação continua o mesmo. Se essa história te fez enxergar a Idade Média de um jeito totalmente novo, deixa seu like agora, compartilha com alguém que ama a história e, claro, se inscreve no Narração Fantástica. Tem muito mais segredo medieval esperando por você nos próximos vídeos. Da próxima vez que você visitar as ruínas de um castelo antigo, caminhe devagar pelos corredores de pedra. Feche os olhos e tente imaginar o som de patas ecoando nas escadarias, o latido distante de um cão de guarda sob a lua cheia, o ronronar suave de um pequeno companheiro aquecendo os pés de uma rainha insone. Esses castelos não eram apenas fortalezas frias e silenciosas, eram lares. E como todo lar verdadeiro, estavam cheios de vida, afeto e lealdade, escondidos nos cantos mais inesperados da história. Até a próxima jornada.